Então nós vamos agora para o estudo do tema número 7, João e o livrinho e as duas testemunhas. Como eu disse para você, esse tema, hoje ele vai ser um pouco também acelerado. Sabe por quê? Porque essas geralmente seriam duas aulas. Seria uma aula só sobre João e o livrinho e uma aula sobre as duas testemunhas. Então, eu mesclei as duas para que a gente possa estudar tanto o capítulo 10 como também parte do capítulo 11. Lembrando que nós estamos entre a sexta e a sétima trombeta. Nós estudamos ontem as trombetas, e aí eu falei para vocês que havia um interlúdio entre a sexta e a sétima, ok? Nesse link aí que está aparecendo na tua tela, você consegue todos os materiais, inclusive já a palestra de hoje. Inclusive a palestra de hoje já está disponível lá para você poder acessar, ok? Então, nós vamos começar essa aula abrindo a Bíblia, né, e eu convido você a pegar a sua Bíblia, para que a gente possa estar estudando junto. Né? A Bíblia ela tem sido o nosso objeto de estudo e a revelação, né, de Jesus Cristo para nós a cada noite. Então, pegue a sua Bíblia, abra em Apocalipse, no livro de João, aí, Apocalipse capítulo 10, leremos o verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Muito bem, então eu grifei ali, vi um outro anjo forte. Por quê? Por que João ele fala, vi outro anjo? Porque ele quer diferenciar que esse anjo que agora aparece para ele, ou esse mensageiro que aparece para ele, não é o mesmo anjo das trombetas. Olha a sua Bíblia ali, alguns versos para trás, você vai ver a sexta trombeta. Então, que o sexto anjo tocou a trombeta, e quando você vai para frente, ali no início, no finalzinho do capítulo 11, você vê a sétima trombeta, que também o sétimo anjo tocou. Mas quando nós abrimos aqui no capítulo 10, lembrando que estamos entre a sexta e a sétima, e agora, então, João fala, eu vi outro mensageiro, eu vi outro anjo, né? E um anjo forte. E quando você olha e repara a descrição que João faz desse anjo, não tem como nós não lembrarmos da descrição que ele faz do próprio Jesus Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 1, os versos 13 até o verso 16, quando ele fala dos cabelos brancos, ele fala da vestimenta, fala dos pés, né? Ele faz toda uma descrição. E essa descrição, ela é muito semelhante agora a essa mensagem lida agora em Apocalipse capítulo 10 e o verso 1. Então, esse mensageiro que aparece aí é Jesus Cristo, que aparece agora, então, novamente para João, trazendo essa mensagem que nós vamos estudar. Então, esse anjo forte, a partir do verso 2, agora nós vamos continuar lendo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Muito bem. Então, agora, esse anjo forte, a Bíblia mostra que ele tinha um livrinho aberto. Eu já vou falar para você que livrinho seria esse, né? É um livrinho que agora foi aberto. Significa que um dia ele já esteve fechado, e você vai ver isso também no estudo. E mostra também que esse anjo ele está com um pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Isso também tem outro significado. Mas antes eu quero te chamar para uma curiosidade bíblica. O verso 3 e o verso 4, na verdade. Acompanha comigo o verso 4. O 3 nós já lemos. O verso 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então, nós temos algo que foi mostrado para João, e que ele ouviu, né, com aquela voz dos 7 trovões, que ele começou a escrever. E aí uma voz forte disse para ele também, João, não escreva,
né? Isso que você ouviu não é para escrever, é para ser guardado em segredo. Então, se algum dia alguém falar, porque eu sei a mensagem dos 7 trovões, queridos, isso seria pura especulação. Aqui não nos foi revelado. Então, aquilo que não é revelado, nós não devemos avançar. Mas tem pessoas por aí que falam que tem essa revelação, ok? E isso não faz parte da Bíblia, isso não é uma revelação de Jesus Cristo. Porque aquilo que ele queria nos passar, ele falou através de João. Está bem? Então, quando nós falamos aqui nesse verso, que era um livrinho aberto, nós somos arremetidos para o livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 12. Vai lá, na sua Bíblia. Daniel, capítulo 12 e o verso 4. Daniel 12, verso 4, é quando Daniel está terminando de escrever o seu livro, ok? Tem 12 capítulos. O verso 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Se você continuar vendo, lá no finalzinho do verso 7, também diz assim, que essa profecia, ela se revelaria, né, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E elas estariam no final agora do verso 9, diz, encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, as profecias do livro de Daniel, elas, na época de Daniel, elas foram seladas. E era um livro que não se entendia. Então, esse livrinho que agora está aberto, que é esse texto aqui, ó, e tinha na mão um livrinho aberto, ok? Esse livrinho é o livro de Daniel. Agora, um livro que agora estava aberto para termos a sua compreensão. Temos outros textos ali, Daniel 12, verso 7 e 12, verso 9 também, que explica, um fala da profecia do tempo, ok? 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ela equivale à profecia de 1260 dias. E essa profecia se cumpriu no estabelecimento do poder papal no ano 538 e foi até o ano 1798. Então, 1260 anos de supremacia papal. Então, o livro de Daniel, ok? Esse livrinho, ele deveria, o livro de Daniel, com as suas profecias, ele deveria ser aberto ou entendido depois do cumprimento dessa profecia, de 1260 anos. Então, depois de 1798. E isso nós vamos ver daqui a pouco, mais detalhes. Ele tinha na mão um livrinho aberto, ok? Então, já expliquei que esse livrinho é o livro de Daniel, que foi entendido já nesse período que é chamado de tempo do fim, após 1798. E o anjo estava com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Qual o significado disso? Pode significar o domínio e poder total sobre o planeta, ou também a abrangência dessa mensagem que agora estaria sendo revelada, né? Então, mostrando que essa mensagem ela teria um alcance aí para todo o mundo, ok? Então, esse livrinho que foi mostrado para João, esse livrinho que agora está aberto, ele também é chamado de livrinho doce e amargo, que é o que nós vamos ver agora, ok? Nós vamos ver isso agora também. Então, esse livro, ele contém a narrativa do tempo do fim e a experiência do povo de Deus nos últimos do povo de Deus no mundo nesses últimos dias. Então, o livro de Daniel, e aqui, volta aqui para mim, fica o meu convite. Em breve nós iremos iniciar uma nova classe bíblica. Ela será mais ou menos nesse formato, ok? Não será de noites sequenciais, nós faremos num outro formato, mas estudaremos o livro de Daniel. Então está aqui
já o meu convite para você fazer parte dessa classe bíblica, a classe bíblica de Daniel. Então nós vamos encerrar o Apocalipse com 13 lições e depois, em algum momento após a Semana Santa, nós daremos início a uma nova classe bíblica, sendo a classe bíblica de Daniel. Está bem? Então, esse livrinho que agora está aberto, que esse anjo forte segura, ele conta a história do povo de Deus nesses últimos dias. E agora então ele é revelado ali e ele é passado para João. Apocalipse capítulo 10, verso 8, diz assim: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Então foi dado a ordem para que ele fosse e pegasse aquele livro, né? Mas não seria só pegar o livro. Tem mais algo que aí é a partir do verso 9 e verso 10. Leiamos lá. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao seu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Trabalhamos com um livro, que é o livro do Apocalipse, de forma simbólica. Então agora a gente pensar que foi literal pegar aquele livro e comer, né? Não é possível, porque nós estamos trabalhando sempre em cima de símbolos e figuras. É bem provável que esse ato, né, simbólico de comer é esquadrinhar, porque o próprio livro de Daniel, ele dizia que no tempo do fim, esse livro seria estudado e esquadrinhado, e o conhecimento se aumentaria. Então, João, quando ele teve essa visão, o ato de comer pode significar realmente ele ter estudado, né? Igual quando a gente fala, nossa, eu comi aquele livro, no sentido de que às vezes a gente gosta tanto que lê. Então, esse pode ter sido o significado. Mas o livrinho doce e amargo, as mensagens dadas aos profetas nem sempre são de boas novas, mas também existem mensagens que são mensagens de juízo. Queridos, existe a alegria de receber uma mensagem de Deus, só que também existe o amargor de transmitir estas mensagens. Então, quando João recebeu o livrinho, e ali ele recebeu a alegria de ter recebido uma mensagem de Deus, e era algo bom, agradável, mas quando teve que passar essa mensagem ela pode ter se tornado amarga. E muitas vezes, né, as próprias mensagens de Deus nem sempre são só coisas boas. As mensagens de Deus, na verdade, elas sempre são boas, mas às vezes são repreensões, que nem sempre estamos prontos e aptos para receber, ok? Essa profecia, ela se cumpriu no tempo do fim, após o ano 1798. E existe uma história, claro, verídica, né, que ela se enquadra perfeitamente sobre essa ótica de comer o livro doce na boca e amargo no estômago. Está vendo essa imagem? Esse homem, Guilherme Miller, ele era um fazendeiro batista, que dedicou vários anos da sua vida ao estudo das profecias de Daniel. E ele estudou, e ele pesquisou, e ele chegou em Daniel 8, e ele estudou várias profecias, até que ele encontrou em Daniel 8,14, uma profecia que falava sobre 2.300 tardes e manhãs. E aí ele entendeu que para cada dia era um ano na profecia, e aí ele entendeu que essa profecia falava de 2.300 dias, e aí ele também entendeu que havia uma data para começar essa profecia, e aí então ele começou a fazer as contas, e aí ele começou a fazer os estudos, e ele descobriu que essa data, ela se cumpriria no ano 1844. Vai aparecer aí na tua tela essa imagem do estudo realizado por Guilherme Miller, e ele descobriu que, dada, né, a ordem para a reconstrução ali de Jerusalém, até a vinda do Messias tinha uma certa quantidade de tempo, e aí a profecia falava em 2.300 anos, e ele, nas contas que ele fez,
Jesus, nas contas dele e na forma que ele compreendeu, Jesus voltaria dia 22/10 de 1844. Ou seja, 22 de outubro de 1844. E essa mensagem das 2.300 tardes e manhãs, ela foi muito doce. Ela foi uma mensagem que foi transmitida com alegria sobre a volta de Jesus Cristo. E ele falou, e ele comentou, e o mundo cristão da época, ele se impressionou com essa mensagem, porque era uma mensagem maravilhosa, e as profecias se cumpriam exatamente, e aí então, com aquele cálculo, eles se prepararam para a volta de Jesus Cristo no dia 22 de outubro de 1844. Só que aquela mensagem que foi doce na boca, que foi recebida com alegria, ela, quando chegou no estômago, ela se tornou amarga, acompanhada de tristeza. Sabe por quê? Porque houve uma decepção com o evento. Eles não haviam entendido. Para eles, Jesus voltaria naquela data. Mas depois, compreendendo as Escrituras, eles entenderam que Jesus só havia saído do santo para o Santíssimo, e que agora Jesus iniciaria uma nova fase no seu ministério sacerdotal. Mas até que ele compreendesse isso, ele realmente, esse homem aqui, Guilherme Miller, ele ficou realmente muito triste. Os seus seguidores, os milleritas, eles se decepcionaram. No entanto, que o dia 22 de outubro, que era para ser uma data de alegria, se tornou uma data de grande decepção, com o amargor dessa data. Queridos, só que eles não haviam entendido que a continuação do verso, capítulo 10, verso 11, logo após que comeu, e o estômago ficou amargo, olha só o verso 11 na sua Bíblia. Então me disseram, é a continuação da visão, é necessário que ainda profetizes. Profetizar significa pregar a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Queridos, não podia ser a volta de Jesus Cristo, porque ainda seria tempo de pregação, ainda haveria tempo para pregar para muitas pessoas, e Deus tinha toda uma mensagem especial para esse tempo do fim. Queridos, essa é uma foto tirada daquela época, por volta aí do dia 22 de outubro de 1844, e ali estão os que se decepcionaram, ali estão os que abandonaram a fé, e ali está também algumas pessoas que resolveram continuar estudando, que não desanimaram e que começaram a estudar a palavra de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surge desse grupo que num primeiro momento se decepcionou, que num primeiro momento também teve uma compreensão errada da mensagem, mas que continuou estudando a palavra de Deus e entendeu que agora Jesus Cristo tinha uma nova fase dentro do santuário celestial. E que agora estava iniciando o juízo investigativo, um momento onde começava a se passar os nomes, porque estamos vivendo nos momentos que antecedem o último dia, nessa data, de forma organizada. Você conhecia a história da Igreja Adventista? Claro que não é só isso, tem vários outros detalhes riquíssimos e maravilhosos sobre a história da Igreja Adventista. Mas a Igreja Adventista, ela surge no final, ou na verdade no cumprimento de uma profecia. Ela não surge do nada. Tem igrejas, procura saber a história da tua igreja. Você que não é adventista, você que frequenta outra igreja, outra denominação, procura saber. Tem muitas igrejas que surgem por aí, porque o meu pastor brigou com outro pastor e aí ele criou a igreja dele. É o que mais tem. Mas mudou a doutrina? Não, a doutrina é a mesma. Então por que fundou outra igreja? Se a doutrina é a mesma. Queridos, muitas igrejas têm sido fundadas uma atrás da outra, que não acrescenta de forma doutrinária nada. É só uma questão quase que mercadológica.
porque elas professam a mesma fé, têm as mesmas doutrinas, as mesmas crenças, só que mudou de nome, tem outra igreja, porque um brigou com o outro. E eu fico pensando, que igreja que Deus escolheu na terra que surge só de uma briga de pastor com outro por questão da divisão dos dízimos? É preocupante. A igreja adventista, ela nasceu no cumprimento profético e com uma mensagem especial para ser pregada nesses últimos dias, que são as 3 mensagens angélicas. E entre elas diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Ok? Então, essa é uma das mensagens que devemos pregar, que Jesus em breve voltará. O capítulo 10, inclusive no finalzinho do verso 6, diz assim: já não haverá demora. A tradução correta não seria já não haverá demora, já não haverá mais tempos. Ou seja, não existe outra profecia de tempo para se cumprir depois da profecia de 2.300 anos, que é aquela de 1844. Então, a partir desta data, o que falta acontecer é Jesus voltar. O que falta acontecer é pregarmos o evangelho para todo mundo. E assim Jesus voltará. Ok? Então, Apocalipse capítulo 10... ele nos mostra o livrinho, ok? Doce na boca e amargo no estômago, cumprindo uma profecia de uma igreja que surgiria, a igreja adventista do 7º dia, ok? Agora nós vamos então para Apocalipse capítulo 11, dos versos 3 a 13, que nós estudaremos as 2 testemunhas. O que João estava para testemunhar era uma verdadeira batalha entre a Bíblia, que é a palavra de Deus, e o ateísmo. Essa batalha alcançou seu clímax na Revolução Francesa, que ocupa um lugar na profecia bíblica, destacando-se por seu ódio ao cristianismo. Então agora, você que está com a sua Bíblia, nós vamos passar para o capítulo 11, ok? Terminamos o capítulo 10 e agora nós vamos para o capítulo 11, que fala de 2 testemunhas. Lembrando que essas 2 lições, elas estão dentro do interlúdio da 6ª para a 7ª trombeta. Lembrando que o capítulo 10 e o capítulo 11 têm uma mensagem especial para esse povo que vive nos últimos dias e fala sobre o que esse povo precisa fazer, como eles precisam viver, qual é a mensagem que devem pregar. Então agora, Apocalipse capítulo 11, verso 3 e 4, diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, nós vimos, ali fala de uma profecia de 1260 anos, nós acabamos de ver, ali em Apocalipse 10, que é o período de 538 até 1798, que foi o período de supremacia papal, onde a Igreja Católica tinha tanto poder religioso como político, e é um período também chamado de Idade Média, ou Idade Escura, onde o ser humano, esse período da Idade Média, ele realmente assim sofreu demais, onde houve grande perseguição, tanto a igreja cristã que queria seguir a palavra de Deus, como também aqueles que queriam também conhecer a Deus através da natureza e de outras formas também para desenvolver a ciência. Então, por isso é chamado de Idade Escura e também de Idade Média. Quando falamos das 2 testemunhas, eu já vou te falar de forma imediata o que são as 2 testemunhas que nós vamos estudar. Mas nós vamos estudar porque são 2 testemunhas que são mortas. Então você precisa entender, as 2 testemunhas, elas são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas eu quero te mostrar isso dentro da palavra de Deus, porque que elas foram mortas, ok? Essas 2 testemunhas. Testemunha o que é?
Testemunha é aquela pessoa que relata algo, né, daquilo que ela testemunhou. E a palavra de Deus, a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, é o próprio testemunho de Deus para nós. Então, nós vamos estudar isso, ok? Então, lembrando que os 1260 dias equivalem à profecia de 1260 anos. Porque aqui onde nós lemos lá no verso 3, diz 1260 dias. Mas em profecias, quando falamos de profecias, um dia significa um ano. Então, 1260 dias equivalem a 1260 anos. Que também equivalem a 42 meses, que você vai dividindo, né? Na verdade é dividindo mesmo, né? E também transforma isso em 3 anos e meio. São várias profecias que surgem que fazem referência à mesma data, que é 1260, desde o ano 538 até 1798. Então, o texto fala desse período, 1200 anos de supremacia papal. Desde ali do surgimento do ano 538 ao ano 1798. Mas o texto também fala que, além de pregar durante este período de 1260 anos, fala que ela prega vestidas de pano de saco. Quando você vai para o Antigo Testamento, lembra que nós usamos como referência, o Apocalipse usa, né, o que está no Antigo Testamento? Nós vamos para lá, e tanto em Gênesis 37, verso 34, Isaías 22, verso 12, estar vestido de pano de saco significa luto. Por que que então as duas testemunhas, que são o Antigo e o Novo Testamento, eles estavam de luto? Porque foi um período, né, de 1260 anos, que a Bíblia, ela não podia ser pregada, que inclusive quem quisesse seguir o que estava escrito era morto, era perseguido. E aí vieram os valdenses, os huguenotes, os albingenses, todas as pessoas que quiseram em algum momento seguir a palavra de Deus, durante este período eles foram perseguidos e mortos. Ok? Então, também a tradição nesse período teve maior valor do que a própria palavra de Deus. Então, por isso que diz que ela foi pregada, sim, mas em pano de saco, estando de luto. Uma outra questão agora, que fala no verso 4, que nós lemos. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, vamos entender o que significa, né, ou o que significa as 2 oliveiras e também os 2 candeeiros. Quando nós vamos para o Velho Testamento, nós encontramos em Zacarias, capítulo 4, verso 14, uma clara referência a 2 oliveiras, e em Zacarias, as 2 oliveiras que estão ali diante do Senhor, que são testemunhas do Senhor, pessoas que pregam a palavra de Deus e são firmes em relação a manter a palavra de Deus vigente, é o sacerdote Josué e o governador, né, Zorobabel. Então, quando fala aqui que elas estavam ali 2 oliveiras e 2 candeeiros, é bem provável que João estava fazendo referência a essas testemunhas que permaneceram firmes na palavra de Deus, porque o foco é a palavra de Deus. E aí depois fala de 2 candeeiros. 2 candeeiros também pode estar fazendo referência direta a Elias e a Moisés. Quer saber por quê? Vamos ler o texto logo abaixo. Verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Quem é que profetizou que não deveria chover? Elias. Elias profetizou. E lá em Lucas, capítulo 4, verso 25, ainda fala que foi durante 3 anos e meio. O mesmo período, 42 meses, 1260 dias, que são 1260 anos, ok? Só que no caso ali foram 3 anos e meio literais, em relação à profecia que Elias fez de que não choveria.
Ok? Então, é até o bom senso. Já pensou você falar, não, porque a profecia de Elias se cumpriu em 1260 anos sem chuva? A humanidade teria sumido da face da terra, né? Então, nesse caso ali, o livro, quando você está lendo lá em 1 Reis capítulo 17, você vê que é um livro literal, que fala do encontro dele com Acabe, né? Fala que ele fugiu, ele está falando de uma chuva literal. Então, temos que usar critérios e o bom senso sempre nos ajuda a entender. Continuando ali, verso 6 ainda. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quem é que também fez a água transformar em sangue, e flagelos são as pragas, ok? Quem foi? Foi Moisés. Então, as duas oliveiras, fala de Josué e Zorobabel, e também os dois candeeiros, fala de Elias e Moisés. Mas, ali está o texto novamente, ok? Que nós já lemos, mas por que eu continuo insistindo que as duas testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento? Porque tanto Elias como Moisés, tanto como o sacerdote Josué, como também Zorobabel, tudo o que fizeram, só fizeram mediante a palavra de Deus. Elias, quando ele foi falar com Acabe, ele não foi falar as suas palavras, ele foi falar o que Deus havia mandado ele falar, ou seja, era a palavra de Deus. E quando Moisés também realizou sinais, ele não fez por méritos próprios, ele também era um mensageiro de Deus, foi pela palavra de Deus que as coisas aconteceram. Então, as duas testemunhas é a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. E aí, eu quero também levar para a história. E o texto que nós vamos ler agora, ele trata de profecias e ele traz assim um conhecimento histórico e algumas informações históricas fantásticas. Vamos ler a partir do verso 7 agora então. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, olha, surge pela primeira vez até agora, né? Uma besta que é um poder, a besta que surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Queridos, aqui nesses textos existem muitas informações, existem muita questão profética, e eu grifei algumas coisas ali, que eu estarei explicando uma por uma, para que você possa compreender, está bem? Então, a besta que sobe do abismo é Satanás. Ah, mas ele mesmo subiu ali? Amigos, você não vê Satanás trabalhando e fazendo as suas maldades, as suas conquistas, aparecendo ele mesmo. Você lembra que lá no Jardim do Éden, quando ele apareceu para Eva, ele apareceu como uma serpente? Então, Satanás, ele sempre usa instrumentos. E nesse caso aqui, ele usou instrumentalidades humanas para a consecução dos seus propósitos. Então, aquela besta que ali que estava grifado o texto, que sobe do abismo e que mata as duas testemunhas, ok? Essa besta é o próprio Satanás. Queridos, e quem foi a instrumentalidade de Satanás para matar as duas testemunhas? Queridos, neste momento da Revolução Francesa, a Revolução Francesa foi um momento em que o país, a França, vivenciou um distúrbio, um momento mesmo chamado de revolução, político, econômico, houve problemas fiscais que levaram à morte de Luís XVI, houve realmente ali, a França esteve altamente conturbada na sua Revolução Francesa, a ponto de quiseram revolucionar tanto através do iluminismo, que decidiram
que não haveria Deus, que Deus deveria deixar de existir, que Deus não deveria mais fazer parte da cultura daquele povo. Algumas pessoas, inclusive alguns filósofos da época e pensadores da época, eles diziam: devemos parar de acreditar em 12 homens, né? Fazendo referência aos 12 apóstolos, ok? Devemos seguir a nossa Constituição, as nossas leis. Então a Revolução Francesa, ela criou este momento, e a própria França foi usada como instrumentalidade de Satanás para matar, ok, as duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento. Mas quando nós lemos as características dessa cidade, lá no verso 8, 11 verso 8, diz assim: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Presta sua atenção. Se você for ler esse texto, você vai chegar a algumas conclusões que você talvez não entenda bem. Primeiro, quem é chamado de grande cidade? Então, quando você olha no Antigo Testamento, grande cidade é Babilônia. Babilônia é chamada de a grande cidade. Depois aqui fala Sodoma, fala do Egito, e ainda fala onde também o Senhor foi crucificado. Chegamos então a uma quarta cidade, Jerusalém. O que estas cidades teriam a ver com a França da Revolução Francesa? Queridos, você lembra que a Bíblia trabalha com símbolos? Essa instrumentalidade de Satanás, no período do tempo do fim, quando ele perseguiria essas testemunhas, esse país ele teria algumas características. Seria como Babilônia, seria idólatra, teria a idolatria de Babilônia, teria a imoralidade de Sodoma, teria a arrogância, né, do ateísmo do Egito. Quando você vai lá, para o momento em que Moisés se apresenta diante do faraó, e o faraó fala para ele: quem é esse Deus? Eu desconheço qualquer Deus que possa me obrigar a soltar, né, o povo de Israel, ou libertar o povo de Israel. Então, aquela arrogância ateísta se encontrou também ali na França, e Jerusalém, representado pela rebeldia. Queridos, então, só para você ver o que aconteceu nesse período da Revolução Francesa, que culminou na morte do Antigo e do Novo Testamento. Olha só algumas informações. Essa catedral é a Catedral de Notre Dame. Foi uma igreja construída em estilo gótico, né, pela Igreja Católica. Era para ser a igreja de Nossa Senhora, seria o nome, né, Notre Dame. Mas ela se tornou um templo dedicado à razão. Porque em junho de 1793, a França decidiu que Deus não existia e que Deus deveria ser tirado de tudo na sua cultura e nos seus ensinamentos, e que agora eles deveriam ter apenas a razão como o seu Deus. Queridos, ali a primeira frase que está escrito, os escritores dizem que era algo muito comum, expressado nos lábios dos franceses da época: acabem com o desgraçado, fazendo referência a Jesus Cristo, que deveriam acabar com Jesus Cristo e não se ouvir mais falar desse nome. Então, em junho de 1793, é criado o culto à razão. Então, não se cultua nenhum outro Deus. Aqui não se tem Deus. Aqui nós cultuamos a razão. Só que como que se cultua alguém que você não consegue às vezes crer? Ok? Somente nós cristãos, que cremos num Deus que a gente não consegue apalpar, que nós cremos pela fé. É um Deus que nós não vemos, mas cremos que Ele existe. E alguém como os franceses da época não conseguiam crer em alguém que eles não viam, que era a razão. Para isso, então, eles criaram um símbolo da razão. Pegaram uma prostituta, e essa prostituta agora era o símbolo da razão.
Eles fizeram várias coisas, eu vou falar em alguns momentos aqui mais para frente, muitas coisas que aconteceram nesse período. 50.000 pessoas foram mortas, cristãs, foram mortas em um único dia, perseguidos por esses que agora diziam que Deus já não mais existia, que Jesus Cristo, ele também deveria sumir da mente das pessoas. Então, a França promoveu essa grande perseguição. E aí nós lemos lá no verso 9, que a besta mata as testemunhas. Então, olha só o que diz o verso 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Olha só a informação que a Bíblia está trazendo para nós agora no verso 9. Que além de matar, ok? O verso 8 diz que o corpo ficou estirado na praça, né? Da grande cidade, quando nós lemos o verso 8. E agora o verso 9 ainda diz que não permitiu ali os cadáveres permaneceram 3 dias e meio, né? Não permitiu que fossem sepultados. Olha só agora então o cumprimento dessa profecia. Essa profecia, tela cheia, por favor, pode deixar até que eu possa fazer a leitura. Essa profecia se cumpriu com precisão na história da França. Os 3 anos e meio foram o reinado de terror da Revolução Francesa. Esse período começou no dia 26 de novembro de 1793, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou, olha só, presta atenção, queridos, a declaração que a Assembleia Legislativa fez no dia 26 de novembro de 1793. Ela declarou, não há Deus. Essa foi a declaração, não há Deus. Esse foi um motivo de grande regozijo para todos os seus habitantes. E essa declaração, ou esse decreto, durou até o dia 17 de junho de 1797. Durante este período, a Bíblia sofreu muitos ataques. Pode voltar aqui para mim? Então, aqui está o cumprimento dessa profecia, quando a própria Assembleia Legislativa decretou que não haveria Deus, e ali então começou a se perseguir a própria palavra de Deus. Para que Deus não se ouvisse falar de Deus, a Bíblia não deveria existir. E aí então veio a perseguição. Olha só agora então, coloca na tela novamente, várias coisas que aconteceram durante esse período. Os exemplares da Bíblia existente no país foram queimados. E ela foi abolida na França. A Bíblia foi considerada morta. Todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era o corpo legislativo da França. Decidiram que a semana seria de 10 dias, ou seja, não tem mais o dia de sábado. Vamos acabar com o dia de sábado, o sábado é bíblico e não tem mais. Então, agora a semana tem 10 dias. E o dia de descanso foi abandonado, e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10, dedicado para a orgia e a blasfêmia. Negou-se abertamente a existência de Deus. Uma mulher imoral foi nomeada a deusa da razão, e as pessoas deviam agora adorá-la. Ficou proibido todo tipo de culto religioso. Muito bem. Você percebe? A França, como foi utilizada como um instrumento de Deus para matar as duas testemunhas. Nós lemos então até o verso 9. E agora, então, nós vamos falar sobre a ressurreição dessas testemunhas. Se você acompanhou até agora, você deve permanecer, porque agora vem a parte boa, né? Nós vimos o que Satanás fez, agora nós vamos ver o que Deus fez. Mas antes, põe na tela, eu quero te convidar para amanhã. O tema de amanhã será a mulher e o dragão, ok? A mulher, já vou falando para você, mulher significa igreja. E ela foi perseguida pelo dragão.
Nós vamos estudar isso no capítulo 12. O capítulo 12 do Apocalipse é o estudo de amanhã. Então você não pode perder às 19 horas e 45 minutos. Está bem? Então, voltando aqui para a ressurreição das testemunhas. E aí diz então que depois, o verso 11, leia comigo. Mas depois dos 3 dias e meio, lembra lá, 3 dias e meio, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. O que significa dia em profecia? Você está lembrado do que eu já falei? Dia simboliza um ano. Então, significa que 3 anos e meio elas ficaram ali, as testemunhas, né, sem vida. Mas depois desses 3 dias, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. Queridos, essa é uma clara referência a Ezequiel 37, quando fala sobre o vale dos ossos secos. João tinha em mente, né, quando fala, profetizes para esses ossos. E aí então, isso aconteceu também em relação às 2 testemunhas. Vamos ler agora o verso 12 e o verso 13. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Queridos, esse texto, o último que nós lemos, que fala de ter danificado a 10ª parte, 10ª parte, quando estudamos na Bíblia, significa a menor parte de um todo. Então, esse pode ter sido um terremoto que aconteceu na época, nós não temos um registro exato em relação a isso. Aí fala de 7.000 pessoas, esses 7.000 pessoas podem não ser literais, podem ser também 7.000 no sentido de dizer que morreram as pessoas dentro das que precisavam para chamar a atenção para aquele momento. Então, essa última profecia, ela não é muito clara. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, e agora estamos indo para a parte final, é sobre a ressurreição das 2 testemunhas e o que aconteceu ali na França. Eu quero ler um trecho, é um pequeno trecho do livro O Grande Conflito, na página 287. Diz assim, foi em 1793 que os decretos que aboliam a religião cristã e punham de parte a Escritura Sagrada passaram na Assembleia Francesa. 3 anos e meio mais tarde, foi adotada pelo mesmo corpo legislativo uma resolução que anulava esses decretos, concedendo assim tolerância às Escrituras. O mundo ficou estupefato ante a enormidade dos crimes que tinham resultado da rejeição das Escrituras Sagradas. E os homens reconheceram a necessidade da fé em Deus e em sua palavra como fundamento da virtude e da moralidade. Tremendo. Ali a própria Assembleia, que havia rejeitado as Escrituras, 3 anos e meio depois, viu o país entrar num caos de imoralidade, viu a criminalidade aumentando, e eles perceberam que isso era a falta de Deus na vida das pessoas. E eles precisaram 3 anos e meio, de forma exata, do mesmo jeito que a profecia escrita por João lá no 1º século dizia que as testemunhas ficariam estendidas ou mortas 3 dias e meio ou 3 anos e meio, se cumpriu exatamente. 3 anos e meio depois, exatamente, a própria Assembleia que decretou o fim, ou a morte de Deus, teve que reconhecer que somente a existência dele é que poderia fazer a diferença. Queridos, acontecido isso, surgiram as sociedades bíblicas. Surgiram a partir então deste momento, quando do reconhecimento de que somente Deus pode alterar
a natureza humana, surgiram as sociedades bíblicas. A primeira sociedade bíblica surgiu em 1804. A segunda, que é a Sociedade Bíblica Americana, em 1816. Presta sua atenção nessa informação. Antes de 1804, a Bíblia havia sido impressa e distribuída em apenas 15 línguas. A última informação que eu tenho, que é de dezembro de 2012, já foram registradas publicações do texto bíblico em mais de 2.500 diferentes línguas. Você percebe? Quando Daniel dizia que no final dos tempos o livro aberto se espalharia, se multiplicaria, as pessoas estudariam. Queridos, os milagres de Deus foram para que hoje eu e você pudéssemos estar estudando a palavra de Deus. Deus preservou de forma miraculosa a sua palavra. Meu querido amigo, nós temos um Deus que está no controle da história. Nós temos um Deus que Ele controla tudo, mesmo quando você pensa que as coisas perderam o controle humano. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Sabe por quê? Porque o meu Deus e o seu Deus é um Deus poderoso. É um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que criou, Ele falou e as coisas existiram. E você percebe o poder da palavra de Deus, que Satanás perseguiu. E Satanás não deseja, queridos, que você estude a palavra de Deus. Porque essa palavra, ela transforma. Essa palavra, ela muda as pessoas. Eu não conheço nenhuma literatura de filósofo que mude a vida de um criminoso. Mas a Bíblia faz essa mudança. Não conheço nenhuma outra literatura que faz pessoas casadas que não se gostavam mais, que já haviam se separado, reatar um relacionamento e viverem felizes. A palavra de Deus tem poder para isso. A palavra de Deus, ela está à nossa disposição, porque os milagres de Deus ainda acontecem. A profecia é o cumprimento de um milagre. A própria palavra de Deus existir hoje é um milagre. E eu encerro falando do milagre que está registrado no livro de Ezequiel, que eu citei ali atrás. Ezequiel capítulo 37. E agora eu encerro de fato. Ezequiel capítulo 37, verso 1. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na sua superfície, e a superfície do vale, e esses ossos estavam sequíssimos. Queridos, então Ezequiel teve uma visão. É bem provável que o local que ele foi levado era um local de batalha, aonde morreram muitas pessoas. E essas pessoas não foram enterradas, e agora já fazia muito tempo que os ossos estavam sequíssimos. E ele viu aqueles ossos, e aí no verso 10, foi dito para ele que ele deveria profetizar para aqueles ossos. E aí o verso 10 disse: eu profetizei, como Deus ordenou, e o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, e se tornaram um exército sobremodo numeroso. Verso 14: porei em vós o meu espírito e vivereis. Queridos, o nosso Deus é um Deus que realizou muitos milagres, mas tem um milagre que Ele deseja muito realizar nesta noite. É o milagre de reavivar a tua casa, é o milagre de reavivar a tua igreja, é o milagre de reavivar a tua vida. Queridos, talvez eu estou falando nessa noite para alguém que perdeu o interesse de estudar a palavra de Deus. Talvez eu esteja falando para alguém que já não ora mais, já não fala mais com Deus. Queridos, não quer você nessa noite deixar o Espírito Santo de Deus também entrar na tua vida? Ezequiel 37 fala dessa visão, que ossos secos, pessoas que já não tinham mais vida, foram vivificados pelo Espírito Santo. Queridos,
o Espírito de Deus pode vivificar a tua casa. O Espírito de Deus pode corrigir todos aqueles problemas que estão surgindo. Basta você abrir a porta da tua casa, basta você abrir a porta da tua família para que Deus possa entrar, que você abra a porta do teu coração para que Jesus entre, que o Espírito Santo agora vivifique, te transforme, porque a palavra de Deus, ela transforma as pessoas. Nós devemos estudá-la, nós devemos ter contato com ela. A França, que negou a Bíblia, teve 3 anos de destruição, de imoralidade, as piores coisas aconteceram, até o momento em que eles se dobraram e reconheceram que o homem não vive sem Deus. O que você está esperando para reconhecer que Jesus Cristo, Ele como o Deus da tua vida? O que você está esperando para reconhecer que Jesus é aquele que pode te transformar também? É aquele que pode fazer você viver novamente? Hoje é dia de milagre. Hoje é dia de nós vivificarmos a nossa casa. É dia de nós vivificarmos a nossa família. É dia de vivificarmos a nossa vida. É o seu desejo permitir que o Espírito Santo entre? É o seu desejo permitir que Deus realize os milagres da tua vida, os milagres da transformação? Se for esse o teu desejo, eu convido você a orar comigo neste momento. Senhor Deus, assim como os milagres do passado, assim como as profecias dizem que o teu Santo Espírito vivificou ossos secos, vivificou as testemunhas que estavam mortas, que nesta noite o Senhor possa também nos vivificar, Senhor. Talvez não estejamos diferentes dos ossos secos. Estamos tão longe de Ti que parecemos ossos secos. Mas confiados na Tua palavra, confiados no Teu poder, te suplicamos, Senhor, entra na nossa casa, entra na nossa vida e realize os milagres que necessitamos, pois necessitamos, Senhor, viver na Tua presença, porque precisamos ser transformados. Se há algo em nós que precisa ser quebrado, se há algo em nós que precisa ser transformado, transforme e quebre e reconstrua de acordo com a Tua vontade. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.